questionamentos, até de matéria que a gente ainda não tinha exposto aqui, mas que não era nada assim demais, que eram coisas que dava para intuir, para pesquisar, né? Então a gente fez essa atividade. A maioria dos grupos tiveram êxito, as respostas foram muito bem fundamentadas. A gente tem uma resposta bem fundamentada, não é quando a gente adivinha, não. É quando a gente tem o interesse de pesquisar, de buscar referência na lei, na jurisprudência, no livro. Então, assim, todas as vezes que a gente estiver discutindo alguma coisa, não tem problema nenhum a gente pesquisar para trazer uma resposta bem fundamentada. Então, isso, assim, é muito tranquilo. Mas, assim, é importante que a gente discuta, né, de forma mais contextualizada, que a gente possa também ter as explicações. Deixa eu só virar aqui, para poder aprofundar um pouquinho. Então, na aula passada a gente viu aí a parte introdutória, vocês falaram um pouquinho de contrato, falou um pouco de prazo de licitação, então a situação ficou meio dispersa. Então, na aula de hoje, a proposta é que a gente possa falar de forma mais específica sobre as modalidades de licitação. Não serão todas, ficou faltando um N aqui, agora que eu estou vendo, foi a pressa. Não todas, porque nós não falaremos na aula de hoje sobre pregão. Pregão vai ser uma aula separada para ele, porque ele tem algumas peculiaridades que não dá para misturar, né, com as outras modalidades de licitação. Então, pregão, tanto na modalidade presencial quanto na modalidade virtual, vai ser estudado em separado. Tem também regime diferenciado de contratação e o sistema de registro de preços. São 3 situações que eu vou estudar com vocês. Vou falar um pouco hoje, mas na próxima aula, que é segunda-feira, eu vou aprofundar um pouco falando de pregão, RDD e sistema de registro de preço. Tá bom? Então, hoje a gente vai falar de uma forma mais genérica das modalidades e nós vamos avançando. Vocês podem ficar à vontade para poder ligar o microfone, descrever. Tem um pessoal aí que já tem um pouquinho de prática, né, com licitação, não porque trabalha na comissão, mas que já tem um convívio, né, no ambiente público, feito o William. Eu acho que tem mais uma menina aqui que não lembro agora, mas nós temos uma outra coleguinha também que trabalha, né, no município, às vezes médico, então pode ficar à vontade para perguntar, para poder participar da aula. Vou começar aí. Primeira coisa que vocês têm que entender é o seguinte: a disposição da lei geral, da 8.666, ela traz modalidades de licitação que são criadas ali, né, pelo governo federal. O artigo 22 da lei geral fala isso, traz ali uma lista de modalidades de licitação. Então, a primeira observação que eu faço para vocês, para começar a aula de hoje, é a seguinte: as modalidades licitadas, a competência para criar essas modalidades é do âmbito federal. Então, a União cria modalidade de licitação. Então, quando você tem, por exemplo, modalidade feito o pregão que não foi criado ali na Lei 8.666, você vai ver que tem uma lei específica, né, 10.520, que é uma lei federal. Então, por isso, criou a modalidade de forma correta. Também não pode nenhum ente federativo, nem o Estado, nem municípios, nem pode combinar, né, modalidades para poder dar uma terceira. Por exemplo, imagine que o Estado de Minas queira misturar concorrência com pregão para dar uma outra coisa e não pode. Então, não pode combinar modalidades, e os estados e municípios também não têm competência para criar modalidade, nem para misturar, fazer uma mescla das modalidades que já existem. Então, a primeira opção são essas. Existe alguma modalidade que foi criada que não esteja aqui no rol da lei geral? Sim, já falei do pregão eletrônico. Aí vocês começam a perguntar, professora, mas tem o regime diferenciado de contratação? Como é que foi criado? A gente vai ver que foi um contexto específico que foi criado com alguns objetivos e depois isso foi sendo ampliado. Então, hoje nós temos, por exemplo, no momento que a gente está vivendo de pandemia, que o regime diferenciado de contratação, o RDC, ele foi ampliado para outras situações que não aquela de origem, tá? Mas, enfim, vamos chegar lá. Bom, as modalidades que nós temos aqui na Lei Geral 8.666 são concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão. O pregão a professora colocou aqui, mas é uma modalidade que não é uma modalidade de licitação, claro, mas ela foi criada, ela não foi trazida pela Lei 8.666. Ela tem uma lei própria aqui, tem um decreto que regulamenta o pregão eletrônico e tem a lei que traz aí a modalidade pregão. Então, significa dizer que essas modalidades que a gente tem aqui apresentada, elas são criadas por essa lei federal. Então, não pode. Se vocês virem qualquer outra modalidade que não esteja aqui, que não seja essa, que seja diferente do RDC,
pode saber que tem alguma ilegalidade, alguma inconstitucionalidade aí nessa situação. Especialmente se for prova da OAB, eles costumam trazer situações muito, muito simples e que, às vezes, por uma questão muito assim, de atenção, a gente não consegue entender. Então, vamos lá, concorrência. Professora, como que faz para escolher qual a modalidade de licitação que vai ser utilizada naquele certame? Nós vamos falar daqui a pouco sobre as fases da licitação, a interna e a externa, e no procedimento de fase interna, tem um determinado momento que é feita a escolha da modalidade que vai ser utilizada para aquela contratação. E a escolha dessa modalidade, ela implica outras situações. Porque, assim, por exemplo, o valor do contrato que vai ser celebrado com o particular pode ser determinante para a escolha da modalidade? Pode. Imagine que valores superiores a 3 milhões e 300 mil, por exemplo, né, com a última atualização que nós tivemos em 2018, tem que ser modalidade de concorrência se não for produtos e serviços comuns. Então, o valor pode ser uma variável para se escolher a modalidade de licitação. Mas o valor não é a única variável. Por quê? Partindo do pressuposto que eu tenho que considerar o objeto, o contrato, o contexto que envolve aquele processo de licitação, eu tenho que pensar que talvez o objeto determine mais do que o próprio valor que vai ser licitado. Porque, por exemplo, se estiver falando de produtos e serviços comuns, aquisições de produtos e serviços comuns, independentemente do valor, vai ser utilizado, por exemplo, o pregão eletrônico no âmbito da administração pública federal. Então, se eu estiver falando rápido, vocês me parem, porque hoje eu comecei desde 7 horas, assim, e participei de um bocado de coisa, de palestra, então assim, eu estou aceleradíssima. Se vocês acharem que eu estou indo muito rápido, pode falar. Tá bom ou tá rápido? Então vamos lá. Pode interromper, porque às vezes eu não percebo, e aí quando vai ver já é tarde. Então, observem, a depender da situação, do objeto, o valor vai ser relevante, ele não vai ser determinante para a escolha da modalidade. Por exemplo, se a questão aqui, imagina que a administração pública, ela queira realizar um procedimento de licitação, um procedimento licitatório, para poder se dispor de objetos, de utensílios inservíveis. A administração pública não tem uma destinação específica para aquilo. Então, ela vai se utilizar, por exemplo, da modalidade pregão, independentemente do valor. Imagine que eu esteja falando de objetos apreendidos legalmente. O Estado passou pelo processo todo, foi apreendido legalmente. O que acontece? O Estado vai realizar um leilão, por quê? Imagine o seguinte, o Estado, quando ele tem bens inservíveis, objetos inservíveis, tem que ter cuidado para saber se é móveis ou imóveis, que o procedimento muda. Mas estamos falando, de uma forma geral, do leilão. Então, se o Estado ele tem produtos inservíveis, objetos, móveis, imóveis ali inservíveis, ele vai utilizar do leilão. Porque a gente tem que pensar o seguinte, o Estado ele tem que ter capital, ele tem que trazer dinheiro para os cofres públicos, recursos para os cofres, e o leilão é uma forma do Estado atingir um desses objetivos. Então, a gente percebe o quê? A modalidade vai ser escolhida considerando o objeto, o valor, o interesse público envolvido naquele processo licitatório. Então, são variáveis que o Estado utiliza, né, e vai ser justificado isso dentro do próprio edital, o porquê que escolheu a modalidade, concorrência e não foi convite, o que escolheu concurso e não leilão. Então, o Estado ele vai escolher, selecionar qual das modalidades ele vai utilizar e aí vai justificar, vai fundamentar os critérios utilizados. Isso tem que ter fundamento, professora? Tem. Nós vamos perceber que na fase interna, que a gente normalmente só se toma conhecimento da publicação do edital, né? Abriu o certame, publicou o edital, o convite foi fixado ali, a empresa recebeu o convite. Antes de chegar nessa fase, tem um procedimento interno que o Estado vai fazer para justamente organizar, fundamentar, tem que ter parecer jurídico. Então, tem uma série de situações que envolvem, né, esse contexto. Antes da gente avançar, né, para cada modalidade de licitação, a gente começar a falar aí dos procedimentos, né, das fases, eu quero muito que vocês entendam, eu acho que a maioria já sabe, mas a gente vai só revisar um pouquinho, a diferença entre modalidade e tipo de licitação. Isso aí é fundamental. As modalidades são as formas, né, em que ocorrerá o procedimento da licitação. Como que vai se dar o procedimento, né? Por meio de qual das modalidades? O tipo de licitação aqui que a gente está vendo agora,
determina os critérios, né? Os critérios que a comissão de licitação, por exemplo, vai se valer para o julgamento das propostas, para poder selecionar a proposta mais vantajosa para o Estado. Então, são duas coisas diferentes, mas, claro, se comunicam. Imagine vocês que se a gente pegar aqui, por exemplo, o tipo menor preço. O menor preço é o tipo, é o critério clássico que é utilizado para o pregão, seja na modalidade presencial, seja na modalidade eletrônica. Porque perceba, a gente deve visto da próxima aula, não vou nem ficar repetindo muito, até abrir a lei aqui, daqui a pouco eu vou começar a precisar falar da lei de licitações, não tem jeito, a gente tem sempre que falar, né, da lei. Deixa eu procurar aqui o artigo. Essa lei, quem já se aventurou a fazer leitura, gente, da lei 8.666, quando vocês tiverem a oportunidade, leiam, viu? Vocês vão ver que, para mim, é a lei mais extensa, mais complexa que existe hoje, é a de licitações. E olha que eu já estudo essa lei, não é de hoje, não. Tem algum tempo aí que a gente estuda, mas ela é bem complexa. Então, vamos lá. Percebam que o tipo menor preço, ele é, né, recorrente do pregão. Por quê, Vânia? Olha só, o pregão, na verdade, o único tipo que a lei permite que o pregão se valha é o menor preço. Então, percebam o seguinte, a lei 10.520, tem o decreto que regulamenta também o pregão eletrônico, eu estou falando aqui de uma forma geral do presencial e do eletrônico, traz as determinações do objeto que pode ser licitado por meio de pregão, traz a seguinte afirmativa, que produtos e serviços comuns, né, e agora também já inclui obras de engenharia, né, comuns, devem ser selecionados, devem ter como tipo, como critério, o menor preço. E aí, qual que é o pressuposto disso? Se tem muita oferta, se tem muita possibilidade de escolha, o Estado, a administração pública, a comissão de licitação vai elaborar um edital que tenha requisitos, critérios técnicos o suficiente para que os participantes desse certame possam oferecer um objeto que comporte, que atenda à necessidade, que atenda o interesse público. Então, o menor preço seria suficiente, porque eu estou falando de bem serviço comum, não exige nenhuma especialidade intelectual, não tem que ter nenhuma apuração técnica, e aí o pregão ele vai sempre se relacionar com a ideia de menor preço. Quando a gente fala de melhor técnica, por exemplo, aqui eu estou falando de cunho mais intelectual. Então, quando eu penso em melhor técnica como critério para selecionar, pensem o seguinte, vou usar o exemplo que eu sempre uso, porque ele diz que a palavra tem força, eu acho que uma hora vai acontecer. Imagine que vai ser construído o Teatro Municipal de Montes Claros, ali no Ibituruna. Então, antes de começar a licitação na modalidade de concorrência para construir essa obra, o município resolve fazer um concurso para poder escolher o melhor projeto de arquitetura e engenharia que vai dar origem a essa construção do Teatro de Montes Claros. Então, reparem o seguinte, o concurso para a escolha do melhor projeto de engenharia ou arquitetônico, esse concurso ele vai ter que ser elaborado, né, o edital de elaboração desse concurso, ele vai trazer critérios, né, com rigor, que vai priorizar a técnica ali apresentada. E aí eu chamo a atenção de vocês nesse momento, que já está falando de modalidade, que é o seguinte, normalmente o Estado, os órgãos públicos, a Prefeitura, a Unimontes, os órgãos em geral, as entidades que realizam as licitações, elas vão fazer esse trabalho por meio de servidores públicos ou agentes públicos que pode compor a comissão também, membros que não sejam ocupantes de cargo de provimento efetivo, ou seja, dos 3 membros que compõem a comissão, pode ser que tenha um que ocupe, por exemplo, um cargo em comissão e não necessariamente o servidor ocupante de cargo de provimento efetivo. Mas imagine que para realizar um concurso onde o critério para escolher o vencedor seja a melhor técnica, o Estado pode, por exemplo, que colocar como componente, né, dessa comissão alguém que tenha capacidade técnica, que tenha um conhecimento mais apurado, justamente para poder, na hora de julgar as propostas, ter como fundamentar a escolha de Fernanda e não de Vinícius, por exemplo, como a melhor proposta apresentada. Então, a melhor técnica, ela vai ser utilizada quando os procedimentos administrativos, né, quando os procedimentos licitatórios, eles exigem que o objeto atenda a questões intelectuais, questões com caráter técnico, mas de forma aprimorada.
preço. Professora, mas aí tem que pensar o seguinte, esse concurso que está selecionando esse projeto arquitetônico, ele vai ser executado depois, sim, ele vai ser executado depois, e pode ser que dentre os critérios, né, apresentados ali no edital para ser o vencedor, pode ser que tenha, né, algum tipo de exigência quanto à questão dos materiais, vai ter provavelmente a questão da sustentabilidade, tudo bem, mas o critério, o tipo para escolher o vencedor, nesse caso do concurso, vai ser melhor técnica. Então, a gente já está eliminando aqui de forma já pensada, né, que o pregão, eu puxo aqui para o critério para o tipo menor preço. O concurso vai pensar na ideia aqui da melhor técnica, e aí ficou convite, tomada de preço e concorrência. O leilão, que a gente já tinha começado a falar, se vocês não estiverem me ouvindo, vocês vão me falando, porque ficou vermelhinho aqui, minha cabeça de negócio aqui, que me aparece a pessoa, eu não sei se a internet está boa. Vocês me ouvem? Se não, então que bom. Vocês vão me falando, porque ficou vermelhinho, que eu fico com medo de ter lá e pro ar. Teve um dia que eu fiquei falando, acho que uns 15 minutos, aí os vídeos falaram, não estão ouvindo não, é que eu atualizei. Então vamos lá, tá vermelhinho aqui, ó. Fiquei com medo de ser falta de internet. Então, vamos lá. Bom, até o maior lance aqui, eu vou pular técnica e preço, o maior lance ou oferta, né? Aí a gente pensa o seguinte, vai ser utilizado, claro, por óbvio, que é na modalidade leilão. Percebam que, pela lógica, não tem como você utilizar menor preço no leilão. Vamos lá participar de um leilão público, vai ser leiloado imóveis, recebeu pagamento de dívida e o Estado está leiloando ali os apartamentos, não sei o quê. Vamos lá, ó, você começa com 50 mil, que eu vou dar, no final eu vou chegar em R$ 1.000, eu levo. Porque não tem lógica, não tem como você realizar um leilão e utilizar como critério o menor preço. Não tem como você realizar um leilão e utilizar a técnica para selecionar o vencedor do lance. Então, assim, é fácil de entender que os tipos de licitação, na verdade, elas vão ter uma certa aproximação, tanto com a modalidade escolhida, claro, mas também com o próprio objeto que está sendo licitado pelo Estado. A gente consegue perceber que não dá, muitas vezes, para poder confundir o tipo em relação à modalidade. Então, isso aí eu acho que fica fácil para vocês perceberem, tranquilo? E aí sobra aqui o tipo, técnica e preço. Concorrência, normalmente, né, concorrência, os valores são mais vultuosos, são acima de 3.300.000 as licitações, isso em regra é acima de 3.300.000. Então percebam que esses contratos mais vultuosos, o Estado ele vai, de certa forma, exigir ali mais um certo recuo, e normalmente se utiliza técnica e preço, porque assim, imagine que a empresa de Fernanda foi a vencedora do concurso do melhor projeto arquitetônico para a construção do Teatro dos Claros. Ok. Só que para executar esse contrato, não pode ser a Fernanda vencedora. Um dos critérios do concurso é que o vencedor, no final, ele não vai assinar contrato com o Estado, o vencedor do concurso ele recebe um prêmio que é previamente publicado no edital, e aí pode ser dinheiro, pode ser uma bolsa de estudos fora do Brasil, pode ser, então, o Estado vai trazer no edital o prêmio que vai ser atribuído ali naquele concurso. Mas, além disso, tem regras de que o vencedor não pode participar, né? Não vai ser ele que vai executar aquele projeto, porque aí violaria os princípios da licitação, da ampla concorrência, da isonomia. Porque imagine que Fernanda ganhou o concurso e vai, consequentemente, executar. Então, não precisa fazer concorrência depois, ela já vai fazer, então faz tudo, certo? Então, a concorrência, apesar dela não estar selecionando mais a questão da técnica, ela precisa ter no seu edital e no seu procedimento, inclusive na hora de fundamentar o vencedor, critérios também que considerem a técnica para a execução desse projeto, por exemplo. Então, vai ser uma outra empresa de construção, né, uma outra construtora, construção e engenharia, que vai, obviamente, participar, porque tem que ter a ver com o objeto que a empresa executa, para participar dessa concorrência que foi selecionada aqui o projeto no concurso. E, nesse caso, é fácil de vocês entenderem que não dá para ser somente o preço. Claro que o preço é uma variável importante, mas não vai ser a única. Então, vamos pensar o seguinte, Rafael, Tara e Lucas, e Liz, eles quatro vão para essa concorrência para poder executar o projeto vencedor da Fernanda. E aí, quando chega lá no procedimento, em determinado momento,
a empresa da Dara, ela tem um valor maior. O valor final apresentado pela empresa é maior, é superior. Mas a técnica por ela desenvolvida, os critérios que ela apresentou, quem é a equipe que trabalha com ela, quais são as obras que já foram desenvolvidas, que o Estado ele pode trazer todas essas exigências no edital. Então, ela junta uma série de elementos ali, né, considerando a técnica e também o preço, que às vezes, apesar do preço ser superior, ela pode ser a vencedora em detrimento, por exemplo, de Rafael, de Lucas, que tinha um preço melhor, mas a técnica não atingia o que o Estado precisa para executar o projeto da empresa de Fernanda, que foi vencer o concurso. Então, por isso, é que a gente tem que ter esse cuidado para entender. Modalidade é uma coisa, o tipo de licitação é outra. O tipo diz respeito à forma, ao critério objetivo publicado no edital que vai ser utilizado para escolher o vencedor do procedimento licitatório. E isso tem que ter, óbvio, uma certa harmonia, tem que ter fundamentos que o Estado ele vai apresentar essas fundamentações na publicação do edital, na aprovação da licitação, ao final, quando for selecionada a proposta mais vantajosa para o Estado, os membros da comissão têm quesitos que eles vão marcar para poder escolher esse vencedor, e alguns desses quesitos trazem alguma justificativa que deve ser escrita por esses membros da comissão para justificar, para explicar, para fundamentar o porquê que foi escolhida a empresa de Tara e não a empresa de Rafael ou de Lucas. Então, a gente começa a entender esse procedimento todo licitatório. A gente costuma dizer que a licitação é muito importante, assim, tem que ter conhecimento jurídico, claro, depende, inclusive, de parecer jurídico, tem etapas da licitação que depende do conhecimento jurídico, mas às vezes uma pessoa que é da área mais técnica, mais administrativa, um contador, uma pessoa que não é formada em direito, ele tem muito mais o feeling de acompanhar, de organizar as etapas do que uma pessoa propriamente da área jurídica. Por quê? São tantos detalhes, são tantas variáveis que devem ser observadas que a própria participação na licitação para sair vencedor do certame exige também essa destreza, esse conhecimento, não só da lei, claro, mas também do procedimento técnico de uma forma geral. Porque, assim, eu direto me deparo com situações assim, por exemplo, eu acho que os grandes escritórios, às vezes, né, tem grandes advogados, mas como tem muita demanda, acaba que algumas pessoas não tão qualificadas acabam olhando, fazendo parecer, às vezes fazendo alguma petição, algum recurso administrativo. E aí essa percebeu o seguinte, que uma das falhas mais interessantes é que essas pessoas não têm atenção ao edital, elas não se atentam, por exemplo, para a ata, né, de julgamento, elas não leem os votos e os elementos trazidos pela própria comissão técnica, que não precisa ser alguém da área jurídica para poder ter esse entendimento que nós estamos falando aqui. Mas se você tem formação jurídica e ainda consegue perceber todo esse viés técnico, é claro que você vai fazer um trabalho muito melhor. Então é importante entender isso. Quer dizer, a escolha, o tipo que foi apresentado no edital para selecionar a proposta mais vantajosa, tem elementos, tem critérios descritos ali de forma minuciosa. E que isso tem que ser respeitado na hora de escolher o vencedor. Porque se não respeitar, recurso, derruba, sobe, quem é que está no segundo lugar, terceiro, enfim, depende do que for falado. Então, meus amores, vamos só mais voltar aqui para a gente entender. Concorrência, então, é essa modalidade que vai, em tese, adotar, né, técnica e preço. Se vocês quiserem depois olhar na lei de licitações, no artigo 22, fala das modalidades, e cada um dos parágrafos traz, né, as modalidades já, vou ter que colocar para vocês aqui, explicadas de forma bem interessante. Então, o parágrafo 1º fala da concorrência, parágrafo 2º fala da tomada de preço, parágrafo 3º fala, olha aí, para quem quiser, né, olhar, cada um fala. O parágrafo 1º está falando aqui da concorrência, o 2º fala da tomada de preço, convite, concurso e leilão. Todos estão aqui. Professora, cadê o pregão? O pregão não está na lei geral, conforme nós falamos, porque o pregão ele tem previsão em lei específica, em lei própria 10.520, nós vamos falar depois da lei 10.520, também do ai meu Deus, do decreto que regulamenta o pregão eletrônico, né? Nós temos aí duas modalidades, atos normativos específicos. O convite e a tomada de preço, eles vão se valer aqui, ó, de técnica e preço também, de forma, claro, menos detalhada, né? O convite, por exemplo, ele é bem mais simples, né? O convite é uma modalidade de licitação, nós vamos ver depois,
que são valores mais baixos, né? Que são contratos mais simples, são procedimentos mais céleres, os próprios prazos, porque a modalidade dessa aqui, ó, tem prazos específicos para publicação do edital, né? Agora, as etapas em sequência têm uma certa semelhança, mas a entrega, a participação, todas as modalidades têm seus prazos específicos. E a gente vai perceber que aqui, ó, está em ordem realmente de complexidade. A concorrência, daí vai, cada um é mais complexo que o outro. Bom, e só para a gente passar à frente, antes que eu me esqueça, se lembre que, em regra, o objetivo nosso aqui, o objetivo do Estado realizar um procedimento licitatório é uma contratação posterior, é esse contrato administrativo. Ocorre que, na modalidade concurso e leilão, não tem contrato administrativo. A licitação, ela se encerra, né, com a fase do procedimento aqui, ó, de declarar quem é o vencedor. Concurso é o vencedor, entrega um prêmio. Pregão é o vencedor, entrega o objeto que foi arrematado. Então, não se fala em contrato administrativo nas modalidades concurso e leilão. Agora, concorrência, tomada de preço, convite, pregão, nas duas modalidades, presencial e eletrônico, aí sim nós vamos falar de um contrato administrativo, vai ser, né, assinado em uma fase posterior. Tudo tranquilo aqui, nenhuma dúvida, vou passar para frente, tá? Nós temos muitas coisas para discutir, então a gente vai avançando aqui. Se tiver dúvida... Opa, fala, Gabi. É Fernanda. Fernanda, desculpa, Nanda. Deixa eu te perguntar uma coisa. É porque Diga. a Unimontes, ela contrata uma empresa, né, licitante, né, no caso, para fazer, como é que fala? Alimentação, para cuidar daquela área do RU, do restaurante universitário, para fornecer os alimentos. Só que Certo. esse ano, inclusive, eles trocaram, tipo assim, de empresa, foi uma empresa nova, só que veio a pandemia. E o que acontece nesses casos, assim, tem alguma previsão? Porque acontecer, tipo assim, algo extraordinário acontece, e aí não vai, acabou que o Unimontes teve que fechar, não pôde fornecer, não teve mais alimentação, não teve que fechar o RU, e aí? Então, são situações assim, a gente pode ter até algumas considerações para fazer. Vamos começar assim. Quando o Estado, imagine que essa empresa que foi contratada, ela já tinha iniciado, já tinha assinado o contrato, já tinha iniciado, começado o fornecimento. A situação que a gente está dando exemplo, que é a pandemia, que ela é assim absurdamente excepcional, inclusive a gente teve algumas edições de atos normativos, medidas provisórias, portarias, que vieram regulamentando de forma muito especial os contratos que já estavam em andamento. E aí a ideia era o seguinte, aqueles contratos que já tinham sido iniciados, né, a execução deles, e que era possível, tanto por do Estado quanto por parte do contratado, continuar o fornecimento, a prestação, que eles tentariam manter, né, o que foi acordado ali desde o edital. No caso desse que você está me falando, em que não teria como, o Estado não teria como retribuir, porque a empresa ela não teria para quem fornecer, porque as aulas foram suspensas e não está tendo aula presencial. É uma situação, inicialmente, de suspensão do contrato administrativo. Agora, aí você me pergunta, mas a suspensão, como é que fica a questão financeira da empresa? Dentre as cláusulas que existem, né, vamos falar delas depois, são as cláusulas exorbitantes, e tem também as questões que envolvem o equilíbrio econômico financeiro, traz algumas situações de excepcionalidade para o Estado, que é esse caso aí. E aí, a empresa, no caso particular, ela tem que assumir essa situação de risco, porque é algo imprevisível, não dá para trazer isso expresso no contrato administrativo. Então, o que acontece? Se o tempo em que esse contrato não poderia continuar a execução fosse previsível, seria feita uma suspensão desse contrato. E eu acredito que tenha sido feito. Só que, depois das portarias do MEC, depois do posicionamento que nós temos aí, especialmente nos tribunais também, que não há uma previsão de retorno das aulas presenciais antes do mês de dezembro, então eu não sei hoje a situação desse contrato, se ele é uma situação de suspensão ou se foi feita uma rescisão, né, sem ter causa nenhuma das partes, mas por incapacidade aí de manter por parte do próprio Estado, interesse público. A gente tem que saber qual é a situação real que se encontra hoje, certo? Eu penso que houve uma rescisão. E aí, como é que fica no retorno? Se tiver retorno no ano que vem, aí nós temos que ver se a Unimontes trabalha com sistema de registro de preço, com contratações futuras, e essa empresa, por exemplo, poderia estar aí já numa possibilidade de ter um novo contrato, que é uma possibilidade, ou se o Estado iria licitar novamente. Provavelmente, eu acredito que se as aulas retornarem
imediatamente, por exemplo, em janeiro, apesar de ter uma previsão, o Estado não pode programar nada, porque não sabe com certeza, vai ser uma situação de dispensa, vai ter contratação direta, que pode até ser com essa mesma empresa, a gente não sabe. Mas eu penso, Nanda, que se teve uma suspensão inicial, ela já foi superada e já deve ter tido aí uma interrupção desse contrato, viu? Eu penso assim. Agora, não conheço a situação real, eu não tenho assim uma proximidade, mas engraçado, é uma situação que a gente podia investigar, assim, não por curiosidade, mas para a gente poder entender, né, como que se deu a situação de contratação, suspensão e como que foi a fase seguinte disso. E eu tenho, inclusive, um contato muito bom com o pessoal do jurídico lá. Eu vou até procurar saber, vou trazer para a gente aí na próxima aula. Eu gostei muito, porque é realmente interessante. Tem tantas situações, Fernanda, que a gente poderia estudar, sabe? Que está acontecendo muito próximo da gente aí, de contratos nessa situação, que seria bom. Eu vou inclusive, pensar em algumas outras situações que a gente pode examinar. Essa eu vou procurar saber, porque eu gostei da pergunta, viu, Nandinha? Inclusive aqui na minha cidade, não sei nas outras, acredito que sim também. As escolas públicas, elas estavam distribuindo cestas básicas para os alunos, né? Porque já tinham contratado as empresas, já estavam recebendo a alimentação, as mercadorias, então eles já foram distribuindo entre os alunos. Inclusive, tem até uma normativa nesse sentido. Agora, a Unimontes, em relação ao restaurante universitário, eu acho que isso aí não se aplica. Não, eu acho que não cabe. Tem um distanciamento aí, não é a mesma coisa, o exemplo não se aplica. Pelo menos, assim, de cara eu responderia isso, sabe? Não se aplica. Porque acho que aqui, nessas repúblicas, tem as crianças, né? Aí já foi distribuindo uma parcela para as crianças, porque acho que como já tinha chegado uma grande leva de mercadorias, de alimentos, aí eles já não seria vantajoso devolver. E tem também uma outra... e tem outra consideração também, que algumas escolas, especialmente as municipais, a forma como elas funcionam, de ter uma merenda, de depois ter um... Quer dizer, a criança, ela de fato se alimenta na escola, né? Tem esse a contexto. criança já tem essa maior dependência. Na universidade já tem os adultos, cada um é do seu jeito. E o restaurante, inclusive, ele, apesar de ser um valor baixo, né, tem uma contraprestação financeira ali que é paga pelos usuários. É bem diferente. Sim, é bem diferente. Pode falar, William. Com relação ao que o Fernando falou aí, da distribuição de cesta básica, em substituição à merenda, sim, aqui aconteceu, no município nosso teve essa situação. Só que tem a questão do PENAI, que é, né, a legislação federal, que vem o recurso para compra de merenda federal, que tem um decreto autorizando a fazer essa distribuição, né, um decreto federal. Autorizou a fazer essa distribuição daquilo que ia ser destinado para merenda, distribuir para aquelas famílias que têm alunos na escola lá de ensino básico. Só que tem um programa também do município, mas aí seria um recurso do município separado disso. Aí foi baseado numa lei. No município de vocês, qual que é o município seus aí? Aqui é Olhos d'Água. Olhos d'Água? Baseado na lei de benefícios eventuais, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social. Eu consultei aqui e parece-me que tem vários decretos, inclusive municipais, ó. Tem Patos de Minas, Montes Claros, São Francisco. Parece-me que eles adotaram em alguns decretos para distribuição de cestas e de... Olha aí, ó. Todos do Covid, ó. Perfeito. Tem vários aqui. Depois vocês podem... Tem mesmo. Tem muitos, tá vendo? Alimentos e merendas com aulas, cesta básica... O Planalto sancionou a lei está aqui, 13.987 de 2020. Essa é a lei que você está falando, né, William? William? Essa é a lei que você está falando aí, ó. Então, essa lei federal aqui, ó, ela regulamenta de uma forma ampla, né? Na verdade, entende-se que ela garante a distribuição desses alimentos para esses alunos de merenda no período das aulas suspensas durante a pandemia, mas deixou aí a opção bem claro para que cada município pudesse estabelecer, né, foi um kit de verdura e cesta básica, e aí deixou que os municípios organizassem. Eu achei, inclusive, interessante permitir essa organização por parte do município, porque cada lugar tem suas peculiaridades, horário de funcionamento, número de pessoas, então ficou interessante, né? E aí
aí vários municípios, eu estava olhando aqui, ó, tem muitos decretos, muitos mesmo, que falam sobre essas possibilidades, entendeu, Nanda? Agora, essa questão da Unimontes, né, os contratos, deixa eu até olhar aqui se tem alguma coisa que já é uma decisão. Esses contratos, eu penso que ficou dessa forma que eu falei. Eles, inicialmente não se sabia, né? Mas aí o reitor editou, algumas estão ativas, e eu penso que, olha lá, tem aqui, teoria da imprevisão, deixa eu ver. É mais ou menos no sentido que a gente discutiu, Nanda. A gente tem que discutir. E eu gosto muito quando vocês trazem essas discussões assim, que tem um contexto importante para vocês entenderem com a matéria que está sendo discutida. Porque se a gente ficar falando de lei, falando do texto, mas assim, se a gente não conseguir trazer uma realidade para isso, aí não tem condição. A gente tem que realmente ter essa abordagem, a aplicabilidade do limite. Então, realmente, ó, Fernanda, é mais ou menos o que eu te falei mesmo, viu? De uma forma mais ampla, né? Alterações contratuais. Aqui a lei, ó, Nanda, eu vou te colocar essa lei, viu? Aplicação do artigo 4º, inciso 1º. Pronto, vou colocar, depois você dá uma lida. Mas aí depois eu vou descobrir, em relação ao Unimontes, como é que ficou. Mas dá uma lida mais ou menos, ainda você já adiantar. Então, vamos lá. Continuando, inclusive, a discussão que Nanda propôs, né, e todas as outras, nós vamos ver aqui agora o sistema de registro de preços e o regime diferenciado de contratação. E aproveitando já essas duas situações, a gente vai trazer aqui algumas medidas provisórias, tem a 61, a 966 e a 951. Deixa eu colocar elas aqui, 951, se quem quiser pode olhar, a 961 e a 966. Tá? São medidas provisórias que foram editadas aí nesse período de pandemia e que, com toda certeza, elas têm como objetivo organizar, né, tentar, de alguma forma, trazer um certo equilíbrio para o Estado, para aqueles que foram contratados, para estabelecer os limites. Por exemplo, as questões que envolvem dispensa de licitação, elas são ampliadas, tanto no que diz respeito a questão do valor, quanto ao tempo de duração desses contratos, e a gente tem uma série de modificações muito interessantes aí para isso. Então, vamos lá. O sistema de registro de preços, né, ele foi regulado, né, são as contratações que vão ter essa dispensa. Essa lei aqui, ó, esse decreto 7.892, ele regulamenta o artigo 15 da Lei 8.666. Então, o que a gente tem que pensar? A Lei 15, o artigo 15, inciso 2 da Lei Geral, aqui, ó, depois vocês acostumam estudar com o Vadimec, a gente tem que estudar olhando tudo que tem de recurso, a gente tem que consultar para poder discutir. O artigo 15 fala o seguinte: as compras, sempre que possível, deverão, inciso 2, da geral, ser processada através do sistema de registro de preço. Então, a lei de licitações, lá em 93, né, quando ela foi editada, ela trouxe essa opção aqui, no inciso 2 do artigo 15, de, nas possibilidades trazidas em lei, que quando fosse realizar a licitação, fosse pelo sistema de registro de preço, só que ainda não tinha sido editado essa lei. E aí, em 2013, veio o decreto 7.829, que regulamentou o sistema de registro de preço. O que significa sistema de registro de preço de uma forma mais geral? Porque eu vou ter uma aula sobre esse assunto. O sistema de registro de preço, ele permite que o Estado organize, tem um órgão, vai ser o órgão responsável, que vai coordenar essas tarefas, e ele vai realizar um procedimento em que vai deixar, entre aspas, na reserva, vencedores para licitações futuras. Já vai meio que deixar organizado aí as contratações futuras. Falando a grosso modo, de forma mais superficial, isso seria o sistema de registro de preço. Então, é uma maneira que o Estado tem de realizar essas contratações aí futuras, já tendo o procedimento sido realizado, tudo organizado, as listas, para o Estado ter onde recorrer. Ok. A Lei 13.979 de 2020, ela estabelece normas sobre compras públicas, sanções em matéria de licitação e certificação digital. Então, é uma lei, né, que foi trazida em 2020 com esses objetivos. Só que aí veio a pandemia. E aí nós temos algumas medidas provisórias, depois foram convertidas aí, para regular pontos muito específicos no que diz respeito a essas contratações públicas. E eu coloquei aqui o regime diferenciado, por quê? O regime diferenciado de contratação foi criado pela Lei 12.462 de 2011, e o objetivo inicial do regime diferenciado aqui de contratação
tinha um ponto específico. Por que foi criado esse regime diferenciado de contratação? Bem, inicialmente, o regime diferenciado de contratação foi, por exemplo, no período da Copa do Mundo, das Olimpíadas, que tinha que ter, não sei se vocês se lembram do programa de avanço, em que tinha que produzir, construir, entregar essas obras num tempo recorde, que os prazos convencionais estabelecidos nos procedimentos licitatórios iriam atrapalhar, né, que o Estado atingisse o objetivo. Aí tem várias críticas que são feitas, claro, né, em relação a questão do regime diferenciado de contratação, porque eles falam que só precisou porque não seguiu os prazos, porque o Brasil não conseguiu atender ao que foi programado, que ia sediar os jogos, mas que não tinha chamado. Então, tem vários tipos de críticas. Mas aí, o regime diferenciado de contratação, que tinha um propósito inicial, ele se ampliou e expandiu um pouco, podendo ser utilizado em outras situações. E agora, né, nesse momento que a gente está vivenciando aqui da pandemia, tem sido utilizado de forma mais ostensiva, né? Tem sido ampliada a utilização do regime diferenciado de contratação para situações aí, justamente porque, como tem bem mais simplificado, os procedimentos são bem mais céleres, então se justifica, né, nesse período de pandemia. Eu acho que é a única situação que não dá para questionar, que não foi o motivo pelo qual ele foi editado, né, o regime diferenciado de contratação, mas quando se fala de pandemia, parece que ajusta perfeitamente, não há que se fazer nenhuma crítica a isso, né? Mas, em tese, o motivo, né, o objetivo para o qual foi criado o regime diferenciado de contratação, primariamente, foi para atender aquelas questões que envolviam, né, os Jogos Olímpicos. O Estado não tinha condição de atender, de entregar em tempo suficiente que atendesse a expectativa das delegações que estavam chegando, e foi acelerando tudo isso. E aí foi estendendo, e agora, nesse período de pandemia, tem sido utilizado, foi autorizado, né, a utilização do regime diferenciado de contratação, justamente porque consegue superar essas fases mais burocráticas, enfim, para poder atingir. Das medidas provisórias, né, que nós estamos falando, e das três que eu coloquei para vocês aqui, a 961 de 2020, eu espero estar certa, porque apesar de que, Vânia, mas isso aí está acontecendo, não é agora, não, já estamos no segundo semestre de 2020. Pois é, meus amores, mas assim, vocês não têm noção do arcabouço de atos normativos que são editados aí. O MEC editou pelo menos 5. Aí vem a parte de administração pública, que tem medidas provisórias. Então, assim, são tantos atos normativos, são tantas regulações novas, que hora ou outra a gente se confunde. Então, assim, me dou o direito de, às vezes, equivocar aí com o número de um ou de outro. Bom, em relação a essa medida provisória aqui, 961 de 2020, tem 3 pontos que a gente vai destacar aqui, que são situações assim, importantes para a gente observar, para entender algumas modificações, né, que foram feitas aí agora nesse período de pandemia. Conforme eu disse na aula passada, a gente não vai eu não vou estudar só a normativação agora no período excepcional. Eu vou tratar da legislação específica, nós vamos falar da lei geral, vou falar de tudo. Mas eu não posso estudar licitações, contratos administrativos nesse momento, desconsiderando tudo isso que está acontecendo. Então, eu preciso trazer para vocês aí as situações, como que se encontra a situação atual, e aí, em paralelo, a gente vai comparando, né, com o que deveria ser se tivesse a situação aí normal. Bom, primeiro, essa medida provisória, ela majorou os valores de dispensa de licitação de que trata os incisos 1 e 2 do artigo 24 da Lei Geral. Deixa eu voltar na lei aqui. Artigo 24, inciso 1 e 2, tem lá as previsões, né, que autorizam a dispensa de licitação. A gente falou disso na aula passada, se não me engano, a gente falou sim. Então, o artigo 24 fala, é dispensável a licitação, aí vem o inciso 1, para produtos, serviços, tal, e compras do valor até 10% do valor tal. Eu até mostrei para vocês aqui quais eram os valores na aula passada. A gente não decora esses valores. E o inciso 2 fala nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem. Para o serviço de compra e tal. Então, o inciso 1 e o inciso 2, ele traz essas possibilidades de dispensar a licitação em detrimento do valor. Só que aí, com a pandemia, a medida provisória 961, ela ampliou esses valores, né? Não é mais somente 10%. O valor é bem superior, chega a quase 50% aí o valor, que pode ter a dispensa para que não se realize a licitação, né?
e faça a contratação direta. Estou falando de respiradores, o que nós estamos falando aqui, de todos aqueles serviços, produtos, né, que sejam necessários e que tenham relação justamente para poder proteger a população, cuidar da população, atingir aí o objetivo do Estado com a população, com a sociedade, em decorrência da pandemia. Então, a gente interpreta fazendo essa comparação, tá? Bom, o pagamento antecipado nas licitações, nos contratos pela administração, ou seja, normalmente os contratos administrativos, a rigor, tem as entregas, é feita a conferência e em seguida o Estado faz o pagamento. Então, essa medida provisória, ela traz a possibilidade, que é uma exceção, é excepcionalidade mesmo, os contratos administrativos, eles não são pagos de forma antecipada, muito pelo contrário, né? O contrato está sendo executado e aí vão sendo pagas as parcelas, claro, vem previsto lá no edital, tem também no contrato, mas não é de forma antecipada. Em regra, se faz os empenhos, as conferências e vai pagando de acordo com a execução que está sendo proposta. Agora, nesse contexto de pandemia, a medida provisória autorizou o pagamento antecipado aí, né? Gente, tudo que a gente fala aqui, ó, de ampliou o prazo, majorou o prazo, pagamento antecipado, medida provisória, lei tal, isso tudo tem relação, tem que ter fundamento de justificativa na pandemia. Então, assim, o Estado, o município, eles vão se utilizando, né, dessa legislação, dessa regulação, para poder dispensar, para se valer da questão do pagamento antecipado, e isso deve ter uma ligação, uma fundamentação que justifique aquele contexto. Então, não é assim qualquer coisa, em qualquer situação, que vai acontecer dessa forma, não, tá? E, por fim, trazendo aqui o que a gente está falando, a aplicação do regime diferente de contratação das licitações públicas e contratações. Ó. Então, o RDC, que era utilizado em situações pontuais e excepcionais, foi autorizado que se utilize dele, o Estado se utilize do RDC para realizar licitações e contratações, justamente porque, a gente falou agora, célere procedimentos mais simplificados e atinge o objetivo de forma mais rápida. Então, quando não se pode ter a dispensa, né, não se pode ter a dispensa, que seja realizado esse procedimento por meio do RDC. Tudo tranquilo até agora, todo mundo junto, todo mundo aprendendo tudo. Direito administrativo, essa primeira fase que a gente está passando aqui, ela é muito chata, porque eu estou tentando até intercalar uma atividade, uma matéria, porque realmente é uma matéria muito densa, gente. Assim, eu estou tentando simplificar ao máximo, e estou muito feliz com a participação de Fernanda, de William, de vocês, né, todo mundo que vai perguntando e acrescentando alguma coisa. Fico muito feliz porque a aula vai ficando menos pesada, porque não tem como a gente fazer uma aula de licitações, eu preciso explicar os procedimentos, disposição de lei, e se a gente não for fazer essa troca, fica muito cansativo, mas eu preciso discutir isso com vocês, não dá para passar por cima assim, de qualquer jeito, não. Eu aproveitei já a nossa discussão, provavelmente outros professores já devem ter falado para vocês a medida 966, depois eu quero que vocês entrem no site do Supremo, dêem uma olhada nisso lá, não vou, né, quem já entrou, se quiser falar, fica à vontade. E tem essa medida provisória aqui que ela fala o seguinte, que os agentes públicos somente poderão ser responsabilizados nas esferas civil e administrativa no caso de ação ou omissão com dolo ou erro grosseiro na adoção de medidas para enfrentamento da pandemia ou combate aos efeitos econômicos delas decorrentes. Vânia, mas você está falando disso por quê? Então, porque se vocês pararem um pouquinho para observar, todas essas flexibilizações que a gente tem falado até agora, por meio de lei, por meio de medida provisória, por meio de decreto, tudo que está acontecendo, se a gente começar a olhar com um certo critério, vocês vão perceber que isso aqui tem uma relação direta com justamente também, né, não somente, mas também com os contratos que estão sendo assinados, celebrados aí por meio da dispensa ou por meio dos regimes diferenciais de contratação. Tem uma série de condutas, né, que envolvem o agente público e aí traz a licitação ou esses procedimentos relativizados aí à tona e que tem a ver com essas práticas e que com essa medida provisória houve, de certa forma, não sei qual seria a palavra que eu poderia utilizar aqui sem ser, enfim, deixa cada um interpretar da maneira como entender mais pertinente. Bom, além disso, essa medida provisória ela faz a responsabilização do gestor ao adotar a opinião técnica como fundamento da sua decisão, salvo nos casos em que está comprovado o dolo ou erro grosseiro na sua utilização ou em caso de conluio com outros agentes. Então, assim, isso é só em relação a licitações, Vânia? É só em relação a decisões de dispensa? Não.
abrange outros atos, outras condutas aí pelo agente público, mas a gente consegue, claro, fazer essa ligação entre as condutas aí relativizadas pela medida provisória 966, também no que diz respeito às questões de licitações públicas, tá? Bom, dispõe ainda de forma expressa que o mero nexo de causalidade da conduta do gestor e o resultado danoso não implica na sua responsabilização. Eu trouxe essa discussão, estou apresentando aqui, né, essas disposições para que vocês possam refletir, certo? Porque nós vamos fazer, tem prova aí para frente, vamos ter atividades que a gente vai ter que, né, analisar algumas questões aí práticas, né? Eu tenho muitas situações práticas. Se a gente procurar de decisão no tribunal, no próprio TCU e órgãos outros aí, a gente vai encontrar muita coisa relacionada com isso aqui que eu estou dizendo. Então, eu quero que vocês reflitam sobre isso, né? Não estou discutindo inconstitucionalidade, nem inconstitucionalidade disso, porque, né, não é o mérito, mas, assim, interpretar os nossos agentes públicos, né, as pessoas que estão aí, que são responsáveis por essas contratações, essa medida provisória e os resultados que nós temos acompanhado, né, pela administração pública. Então, façam aí as interpretações, as reflexões de vocês, tá bom? É só mesmo para a gente poder pensar um pouco. Então, nós temos aí essas 3 medidas provisórias, teve a lei que modificou... Vânia, Oi. só um instantinho. Diga. Como seria interpretado, por exemplo, esse erro e dolo grosseiros? Seria aquele que no Código Civil, né? A pessoa tem a vontade de praticar o dano, Isso. ou então ela por O Supremo, ele tem até um artigo, a lei de introdução do Código Civil, eles modificaram algumas coisas ali, do Código Civil mesmo, que é a responsabilidade civil e administrativa, certo? O Supremo Tribunal Federal tem até um vídeo, que se eu tivesse esse vídeo aberto aqui, gente, é bem bacana, que o Barroso, ele é um vídeo curtinho, depois vocês vão assistir, eu vou só colocar o link para vocês aqui, viu? Assistam depois desse vídeo sobre como que foi explicada a interpretação conforme, como que deve ser interpretado. É bem a sua pergunta, Fernanda, impressionante. O vídeo do Barroso, ele é a sua pergunta, inclusive, sabe? E aí ele fala, explica como que deve ser, ali, deixa eu ver se eu acho aqui, porque eu já vou te mostrar, peraí, a STE, tem que colocar isso na frente, senão não aparece, não. Vocês vão assistir, depois eu vou colocar o link aqui para vocês. E tem aí, aqui, ó, tava aberto mais cedo, eu peguei e fechei, porque eu passo o dia inteiro lendo um bocado de coisa, aí eu... Aqui tem o link do... Deixa eu ver se abre aqui o vídeo dele. Tem aqui, ó. É muito chique esse homem, gente. Consegui o link. Eu vou colocar o link para você aqui, Nana, depois você dá uma olhada, viu? Você pode assistir depois. Esse aqui mesmo, ó. Depois que terminar a aula, o intervalo, aí quem tiver interesse, assim, quiser dar uma olhada, viu? Dá uma olhadinha nisso aí. Então, assim, ele fala, né, na discussão aqui, da intenção de interpretação conforme. Ele vai explicando os parâmetros, né, e fala o seguinte, que de acordo com a jurisprudência, a matéria, tal, proteção à vida, padrões técnicos, ele vai explicando e ele fala o seguinte, ele propôs que o artigo 2º dessa medida provisória, que fala dessa pergunta que você fez, deve ser interpretado conforme a Constituição Federal, para que se configure erro grosseiro, o ato administrativo que ensejar essa violação, né, as questões ali tratadas, e segundo a tese, deve decidir e definir de forma muito expressiva e técnica, né, essas questões aí. É como se ele quisesse dizer o seguinte, não tinha outra decisão a ser tomada, né, num contexto que envolve aquela situação que está o agente público, e é perceptível que o objetivo era o interesse público. Fica meio assim confuso, né? Por isso que eu queria que vocês prestassem bem atenção nessa medida provisória aí. Ela é bem emblemática, ela comporta várias discussões, inclusive, não somente o que nós estamos falando aqui. Mas eu queria muito, depois vocês dessem uma assistida nesse vídeo, prestem atenção no voto e reflitam, viu, Fernanda? Faça a sua interpretação. Porque, assim, quando você vê a discussão ela foi acalorada, inclusive, os ministros não tinham assim, um entendimento muito próximo, cada um entendia de uma forma, e o fechamento deixou entender o seguinte, o agente, ao tomar essa decisão, ele tem que demonstrar de forma objetiva que ali estava o interesse público, que não tinha outra forma de se conduzir a situação. Eu acho muito subjetivo, eu acho muito complexo, sabe? Você avaliar isso aí tecnicamente. Eu não vejo cunho técnico nisso aí. Agora, é minha opinião. Claro que vocês podem pensar diferente, né? E eu digo ainda mais, viu? Não tem cunho político nenhum, a minha opinião. Se tem uma pessoa que vocês podem confiar
que quando fala aqui na aula, especialmente para administrativo constitucional, que não está se valendo nenhum tipo de interpretação política, a professora Vânia não tem. Então, assim, eu tento ser bem técnica, bem prática mesmo na interpretação do que está sendo falado, do que acontece, para tentar entender o fundamento disso. E nesse caso, assim, eu tenho uma certa dificuldade de entender. Mas fica aberto para vocês, viu? Se vocês conseguirem, inclusive, me falem. Vai ser legal eu ouvir a opinião de vocês. Quero ouvir, inclusive, tá? Então, meus amores, diante de tudo que foi falado até agora, de tanta coisa, né, das modalidades, os tipos, a lei geral, as leis específicas, as regulações excepcionais que a gente está enfrentando nesse momento, tudo que a gente fala de licitação para vocês, fase interna, fase externa, contrato. Então, assim, eu disse, outro dia eu estava conversando com uma amiga minha, ela também trabalha com direito administrativo, e disse assim, eu nunca tive tanta dificuldade de lidar com essa matéria, não por falta de gosto ou de conhecimento, não. É porque tudo que eu estou falando, eu tenho que falar, olha, a fase interna acontece assim, mas agora está sendo assim. A fase externa da licitação, em regra, teria que acontecer dessa forma aqui, porém agora está diferente. Então, tudo que eu falo aqui tem que ter um mas, tem que ter um porém, tem que ter uma exceção. Então, assim, vocês escutem o que eu estou dizendo e vão sempre recorrendo às regulações pontuais que estão sendo feitas nesse momento de pandemia, porque não dá para aplicar do jeito que a gente está falando. Isso não significa que não vai voltar a ser assim, e a gente quer que volte, claro. E tem um outro ponto importante que não pode ser desconsiderado, que é o seguinte, nós temos um projeto de lei tramitando de uma lei nova de licitações. Essa lei, acho que era de 90, essa aqui é de 3, o projeto começou a tramitar, acho que em 95, e andamento. E, assim, tem várias situações que foram inseridas nessa proposta, né, de uma nova lei geral de licitações, que vai trazer modificação dos prazos, modificação dos procedimentos. A ideia que se tem que vai ser muito mais célere. Então, talvez o nosso estudo nesse momento de transição, né, de situação diferente, não seja de tudo perdido. Por quê? Nós temos o que é a referência, que é a regra que sempre foi aplicada, temos esse contexto novo que diz respeito a questão da pandemia e possivelmente, né, nós teremos aí alguma modificação nas legislações como um todo e aí a gente vai ter essas duas situações transitando nesse projeto de lei. Então, nós não estamos perdendo tempo, a gente está estudando de forma que a gente vai ter uma posição crítica mesmo. Ó, funcionava assim, a pandemia trouxe tais modificações, a lei, o projeto de lei vai tramitar e provavelmente vai ter uma reforma administrativa, vocês já devem ter ouvido falar, e essa reforma administrativa ela inclui não somente a questão dos agentes públicos em si, mas todos os processos e procedimentos que envolvem a administração pública, e junto disso a gente percebe que vai também ter a questão de contrato, de contratações, de licitações. Então nós vivemos nesse momento um momento muito fértil de discussão, de crítica, e que a gente vai aproveitar. Eu sempre digo o seguinte, quando eu lembro que eu passei pela transição do Código de 1916 para o Código de 2002, o Código Civil, eu passei por modificação de processo impressionante, como momentos importantes da minha vida, eu fui acompanhando mudanças de paradigmas de forma absurda. E afirmo para vocês que eu ganhei muito com isso, que o pessoal fala assim, olha, feliz é quem entrou na faculdade, já pegou o novo Código de Processo Civil, nem sabe o que aconteceu antes. Não, está muito equivocado. Quem estudou o Código anterior e estuda o Código novo tem uma bagagem interessantíssima e um aprendizado muito profundo. Quem estudou o Código 16 e veio com a mudança de 2002 também tem uma transição que é relevante para a construção da nossa carreira profissional. E agora, vocês que estão passando, nós que estamos vivenciando esse momento, né, tão diferente, com tanta mudança, com toda certeza, quando vier, se vier, né, essa reforma aí, e se ela acontecer também em relação às licitações, nós vamos perceber o quê? Nós vamos ter capacidade de entender melhor, de discutir, de saber a parte técnica, inclusive. Então, não se desanime. Não acho que está estudando perdido, porque não está. Então, voltando aqui, a licitação, eu já falei na aula passada e volto a repetir, ela tem aqui essas fases, né? Isso aqui, gente, é uma classificação, uma nomenclatura para estudar o procedimento, para entender o que é licitações. Você pegar um livro de Pietro, por exemplo, ela não traz essa forma. Então, cada livro, cada doutrinador organiza isso de uma forma que ele entende que é interessante para se ensinar o procedimento. Eu gosto dessa determinação aqui. Mas se você pega um livro e não tiver, você vai acabar estudando tudo do mesmo jeito. Então, a licitação ela tem uma fase interna de planejamento,
ela tem uma fase externa, que começa com a publicação do edital ou do convite, e tem uma outra fase, que é a fase contratual. Tem alguns livros que ainda trazem uma fase pós-contratual. Eles falam que a fase da contratação estabelece as regras de execução e eles acrescentam aí a rescisão do contrato, as consequências disso, aí também já é uma outra abordagem e eu prefiro essa aqui. Essa fase de planejamento, essa fase interna da licitação, ela tem vários trabalhos que são organizados aí internamente. Primeiro, lembrem-se, o Estado ele tem que fazer pesquisa, ele tem que ter dotação orçamentária para contratar, ele tem que ter a sua comissão de licitação que trabalha tanto na fase interna quanto na fase externa do procedimento. Em relação à comissão de licitação, a gente entende, eu acho que você já deve ter ouvido falar, que tem comissões que são permanentes e outras que são provisórias. Isso se justifica por quê? O Estado ele vive de contratações, ele faz contratações o tempo inteiro, realiza procedimentos o tempo inteiro. E, naturalmente, os órgãos públicos, as entidades, têm comissões permanentes de licitação. Tem o presidente, tem os outros 2 assessores. Essas comissões permanentes, elas se organizam aí, né, para aquelas contratações que são regulares, mas pode ser que tenha comissões provisórias, temporárias para realizar licitações também, e isso também é admitido. Essas comissões provisórias, professora, elas respeitam as mesmas regras, 3 membros, o presidente da comissão normalmente ele ocupa cargo ali dentro da administração pública, sim, segue a mesma ideia. As comissões permanentes e as comissões provisórias ou temporárias, elas têm a mesma base de formação, a definição de competências ali entre os membros também ela vai se manter da mesma forma. Ocorre que essa permanente ela vai sempre estar funcionando e essa aqui vai ser acionada, vai ser constituída em situações pontuais que o Estado percebe essa necessidade a mais. Então, essa fase interna que a gente vai avançar, que agora ela trata primeiro, da questão das pesquisas que devem ser feitas, né, das autorizações, da elaboração de projeto técnico quando é necessário, né? Tem algumas situações que o Estado ele precisa ter um projeto básico para ter uma ideia de como que vai se dar essa contratação. Tem a parte de autorização para realizar o procedimento. Depois vem a parte de elaboração do edital. Muitas pessoas dizem, olha, essa parte da elaboração do edital é muito simples, porque eles simplesmente copiam e colam os editais e tal. Ok, mas assim, sempre tem que olhar a questão de valores, de datas, de prazos, né? Muitas das vezes modifica alguns critérios técnicos de julgamento. Então, assim, é um trabalho, apesar de muitas vezes o edital ele está basicamente pronto, só repetir, mudar data e valores, é um trabalho técnico que exige ali um exame detalhado das cláusulas, né? Porque isso vai ser publicado amplamente, inclusive esse é o objetivo, então sempre tem um certo rigor nesse processo aí, nessa fase interna. Nós vamos passar daqui a pouco vamos chegar lá. A fase externa, de uma forma geral, ela se dá com a publicação do edital, né? Publica-se o edital e externalizou publicamente o certame. E a partir daí vem as etapas da licitação, né? Recebimento das propostas, vem a habilitação, classificação, homologação e adjudicação. Então aí vai ter essas fases. Que nós vamos ver depois que no caso do pregão eletrônico, essas fases elas se alteram, elas têm alguma modificação, porque o pregão tem um sistema diferente, vou mostrar para vocês depois. E aí, por fim, essa contratação, né, a fase de execução da obra, execução de serviços, entrega do objeto, enfim, é a parte do contrato. 2 modalidades que nós já vimos lá, que é o leilão, né, e o concurso, eles encerram aqui, né, nem todas vão avançar. Gente, que saudade, gosto tanto dele, Jonathan, você nem imagina. Gosto demais, sou uma pessoa assim, absolutamente encantada com ele. Nem vou falar. Gente gentil, fino, delicado, inteligente. Sou apaixonada por ele, realmente. Então, vamos lá. Vamos começar pela primeira fase, né? Sempre que vocês puderem, consultem realmente a legislação, visita mesmo, destrincha lá tudo, é muito importante vocês fazerem isso, tá? Eu vou encontrando, assim, imagens, né, que eu acho que ajuda a gente a entender, a sistematizar tudo isso, e aí eu vou trazendo para vocês, mas, assim, tem pessoas que aprendem diferente, vocês ficam livres aí para estudar, para pesquisar, eu quero que vocês aprendam o máximo possível, tá? Então, a fase interna, ela vai se dividindo aqui perceba, nós estamos falando de um procedimento administrativo. A primeira coisa que eu falei na minha primeira aula foi o conceito de licitações. Quando eu falei do conceito, eu deixei claro que é um procedimento administrativo, que tem uma sequência formal de atos
que devem ser observados, incluindo a autoridade competente para praticar, o prazo, talvez, estabelecido, que algumas questões têm prazos definidos, né? A forma como isso deve ser feita. Então, chama procedimento administrativo justamente por isso, porque é uma sequência de atos concatenados e que devem ser observados formalmente conforme estabelece a lei. Não dá para misturar, não dá para fazer uma coisa primeiro e depois outra. Então, isso tem que seguir realmente aí um certo formalismo, o princípio da legalidade. Então, vamos começar aqui. A primeira coisa que tem, Vânia, mas todo procedimento tem que ter isso, voltando ao que a minha fala anterior. Eu estou falando do procedimento convencional, concorrência, tomada de preço, convite, todas, em regra, é isso aqui. Se eu estiver falando de uma situação de dispensa, vai até aonde? Então, a fase interna, ela vai existir na dispensa, porque o Estado, inclusive, tem que publicar e justificar por que dispensou. Artigo 24, inciso quê? Qual a justificativa que tem para poder apresentar isso aí? Tem que ter a questão da justificativa, documento comprobatório, isso aí vai acontecer. Então, a fase interna, ela começa aqui, ó, com a justificativa da contratação. Está precisando? Tá, porque isso aqui é feito formalmente falando. O Estado ele tem que justificar, explicando o porquê que vai iniciar um processo licitatório. Ou por que não vai, ou qual é o motivo da dispensa, quais são os elementos que fundamentam essa decisão aí do Estado em realizar ou não realizar esse procedimento. Então, isso é fase interna, não é publicado. Esse número 2 aqui, ó, que é a elaboração no projeto básico, né? Tem uma referência memorial, tal, o que for necessário aqui. Por exemplo, imagine se o Estado ele quer realizar aí uma concorrência para execução aí de uma obra grandiosa, construir uma biblioteca, construir um teatro, uma escola, uma creche, enfim. Ele vai ter que apresentar um projeto básico, porque tem que ter uma ideia de onde que vai partir os valores, o que vai ser pesquisado, quais são as referências que o Estado vai ter para que ele faça essas pesquisas posteriores aqui, ó, que é o orçamento detalhado dos gastos, entende? Gastos aqui inclui tanto em relação ao contrato que vai ser celebrado, mas também em relação ao que vai se gastar de tempo, de recursos, de pessoas para executar todo esse procedimento. Então, o orçamento detalhado dos gastos. E a depender da modalidade de licitação, não é toda modalidade que vai ter projeto básico, não. Imagine que o Estado quer contratar serviço de alimentação. O Unimons vai contratar aí a questão da Fernanda, que deu exemplo de forma brilhante. Não vai ter projeto básico. Não tem justificativo. Então, como que você estuda direito administrativo? Como que você estuda licitação pública? Justamente contextualizando, entendendo o objeto, o objetivo do procedimento, o que está relacionado ali. Então, você vai estudando e você vai percebendo o seguinte: tem fases que elas são obrigatórias em qualquer modalidade. O Estado ele vai ter que passar por essas etapas, independentemente do objeto e do valor. Outras etapas dentro da fase interna, são sub-etapas e dentro, vai depender do procedimento que está sendo desenvolvido, qual que é o objeto, qual que é o valor, qual é o objetivo dessa licitação. Então, isso a gente vai percebendo de acordo com o tempo, com a experiência, você vai percebendo aí de forma mais tranquila. Então, a fase 1 que ela é necessária, essa aqui, né, depende do objeto, do valor e do contexto, né? O orçamento, ele não é dispensado em hipótese alguma, tá? E até se o Estado não for realizar a licitação, for feita uma contratação direta, tem que ter orçamentos, tem que ter referência de valor para esse contrato administrativo. Então, ele tem que ter um orçamento, e não é um só, não. Ele tem que fazer uma pesquisa de mercado, que fique aquela contratação e que dê sustentação do porquê que foi contratada a empresa A e não a empresa B ou C. Então, assim, tem que ter minimamente aí esse orçamento que deve ser elaborado. Importantíssimo isso aqui, ó, revisão dos recursos orçamentários. Não tem como o Estado preparar um procedimento licitatório, publicar, gastar tempo, recurso, pessoas, envolver particulares, né, empresas privadas que tenham a intenção de participar, se ela não tiver recursos orçamentários ali, a dotação orçamentária reservada e específica para cumprir esse objetivo. Não tem como o Estado fazer uma licitação se ela não tem... Eu costumo dizer, e aí eu já entro numa discussão um pouco mais do senso comum, já me dando esse direito aqui já nesse momento, de falar o seguinte: muitas das vezes o Estado ele consegue se justificar atraso de pagamento, situação superveniente, algumas coisas que aconteceram ali, mas em regra, em tese,
o Estado, ele, quando se propõe a realizar uma licitação, ele tem recurso para isso, tem dotação orçamentária. Então, alguma coisa acontece aqui, alguma coisa acontece no meu coração, aqui nessas etapas, que quando chega lá na fase de execução, a coisa deu errado. Mas, em tese, há dotação orçamentária, há recursos aí já previamente disponíveis para que se faça, né, essa licitação e, posteriormente, o contrato. Então, a gente tem que começar a ter senso crítico, né, para poder atuar e entender as questões. Bom, e foi feita a justificativa, vai ter a contratação. É o caso se tiver o caso do projeto básico, que já influencia na escolha aqui, ó, da modalidade, né? A depender, já tem uma ideia do que vai ser aqui. Normalmente, já se pensa que uma concorrência na tomada, já começa a se formar a ideia do que vai ser escolhido, mas também eu não posso discriminar completamente a possibilidade de ser um pregão, porque já tem a possibilidade de utilizar pregão, tanto na modalidade presencial quanto eletrônica, para reformas de engenharia, e a depender também pode ser que tenha esse projeto básico aqui. Bom, aí já foi passada a etapa do orçamento, revisão de recurso orçamentário, e aí vai ter aqui a escolha da licitação. Pergunta idiota da professora Vânia, e é para Fernanda e para William. Onde que a comissão entra aí? A partir de que momento que começa a ser necessário a comissão de licitação, Fernanda? Onde que você acha que é necessário aí constituir a comissão de licitação? Eu penso que a partir da justificativa da contratação. Perfeito. Perfeito. Porque a ideia que você tem que ter é o seguinte: quem é que vai realizar o procedimento? Quem é que vai se empenhar em organizar esses documentos? Perfeito, William. Eu perguntei os dois, não estou discriminando o resto da turma, não. É só por uma questão que vocês estão mais ativos, estão com o microfone desligado, para ter uma certa interação. Então, entenda o seguinte: a partir do momento que se tem uma fase interna, indiretamente eu tenho um procedimento em andamento. E esse procedimento ele é de responsabilidade da comissão de licitação, que pode ser permanente ou temporária. Depende, né? Imagina se, vamos fazer um exemplo aqui prático, né? Quantas comissões temporárias não foram necessárias serem instituídas, criadas nesse momento para adquirir todos esses materiais, objetos, serviços relacionados com a pandemia? As permanentes não dá conta, não, é? Respiradores, remédios, isso aqui. Então, pela própria natureza do objeto, a gente consegue identificar a necessidade de ações aí, né, de situação excepcional que foram criadas. Então, desde o momento aqui, eu já começo a pensar na comissão de licitação. Elas estão atuando. E aí vem a escolha da modalidade de licitação. Conforme a gente viu lá atrás, aqui nesse momento é importante entender o seguinte: a contratação, ela é acima de 3.300.000? Tem duas modalidades que pode acontecer aí, ó. Presta atenção nisso aqui. É acima de 3.300.000? Então só pode duas. Ou vai ser concorrência, ou vai ser pregão. Por quê? Se for serviço e produto comum, vai ser pregão, independentemente do valor. Então eu já coloco pregão, vocês começaram a perceber que se o valor for baixo ou alto, pode ser pregão. Se for serviço e produto comum, tudo certo. Agora, se não for produto e serviço comum e o valor do contrato for superior a esse valor, obviamente tem que ser concorrência. Então, a gente começa a perceber que a escolha ela vai ser pensada aqui. O que está sendo em jogo aqui é a empresa de Fernanda e mais uma sim que vai elaborar um projeto arquitetônico. Então, já sabe que vai ser concurso. Nós estamos pensando aqui aí em leiloar, enfim, já sabe que é leilão. Então, nesse momento aqui é definida a modalidade considerando valor, objeto e objetivo do Estado naquela situação. Ok. Essa formação, ela está aqui, ó, que conduzirá o processo licitatório, é porque a partir daqui a gente começa a perceber o seguinte: os atos praticados, as assinaturas do presidente da comissão de licitação, ela começa aí, as atas, esses documentos formais, eles começam a ser produzidos e assinados pelo presidente, né, necessariamente a partir daqui, ó. Então, foi escolhida a licitação, formalmente, eu já tenho atos aqui praticados e assinados pelo presidente da comissão. Mas aqui, ó, eles já participam disso aqui, eles já contribuem para isso aqui. Desde o princípio, já tem atuação da comissão de licitação, falando do procedimento na prática, que vocês têm que entender esse contexto, porque quando você vai estudar e vai trabalhar ou vai participar de algum desses procedimentos, se você não tem uma percepção clara
técnica do que está acontecendo. Infelizmente, o direito administrativo ele tem que ter essa visão. Então, já começa desde sempre. Os atos formais começam a ser assinados, editados pelo presidente a partir daqui. Mas quem faz isso aqui antes? Eu trabalho aqui com o representante do órgão, normalmente secretário de obras, secretário de quê, né? Ou às vezes vai depender até o chefe do Poder Executivo. Aqui tem que ter avaliação do setor jurídico do órgão, da entidade. Então, tem várias partições aqui e que vão culminar com a assinatura de atos formais, de documentos, que não é do presidente da comissão, embora ele já trabalhe em todas essas etapas aqui. A partir daqui, os atos formais são assinados aí pelo presidente da comissão de licitação. Bom, inicia-se, portanto, aí a fase de estruturação, né, do edital ou do convite. O edital é elaborado com todos os critérios, sempre pensando assim, vai ser possível, por meio disso aqui, selecionar a proposta mais vantajosa. Entendam que o edital ele é a lei interna da licitação, funciona como se fosse uma lei, força de lei mesmo, que vincula tanto o Estado quanto o particular. É aquela ideia, Estado, você elaborou e publicou, cumpra o que está no edital. Cumpra o que está no edital. O edital ele é o elemento mais importante para quem trabalha com direito administrativo, gente. Porque o edital, você consegue desfazer atos, você consegue anular atos, você consegue mudar completamente o rumo do procedimento se tiver alguma violação ao que está disposto no edital. Agora, pergunta imbecil que eu faço para mim todas as vezes que eu estudo, que às vezes algum aluno não entende. Às vezes tem situações que não estão no edital, às vezes tem situações mínimas que não estão no edital, mas está na Lei Geral de Licitações e é de observância obrigatória pelo Estado. Então, você pega um edital de licitação, às vezes um edital mais simples, foi um edital aqui de convite, uma coisa, um valor ínfimo. Não está escrito isso aqui, não. Pois é, mas se isso aí for uma determinação da lei geral, se for alguma coisa que tem disposição de lei a respeito, embora não esteja no contrato, é de observância obrigatória. Então, a gente tem que ter esse cuidado para interpretar. Claro que um edital de uma concorrência pública, né, a maioria dos editais, inclusive os editais de pregão, eu gosto muito de ler, eu vejo uma riqueza de detalhes muito interessante nos editais de pregão, de concorrência, porque eles têm muito rigor para elaborar esses editais. Às vezes ainda passa desapercebida alguma disposição, mas aí eu vou na lei e está lá. Significa dizer o quê? Que se você for fazer um recurso administrativo, mas aí passou o tempo de impugnar o edital. É a primeira coisa que você escuta. Passou o tempo de impugnar o edital. Porque quando o edital ele é publicado, tem um prazo que você pode impugnar as disposições ali. Se tiver alguma ilegalidade, algum vício, né, você pode impugnar o edital, ele vai ter um problema, um vício formal, propriamente material, e o Estado recolhe, reedita e publica de novo. Mas entenda o que eu vou dizer. Imagine que o edital está em andamento, certo? E que em determinado momento se percebe alguma situação ali que diz respeito à disposição de lei. Pode ser questionado. Então, o edital, ele é a lei interna da licitação, ou seja, vincula o Estado e aqueles interessados que se dispuseram a concorrer e a participar do certame, e ele tem que trazer todos os critérios específicos daquele procedimento, mas algumas disposições gerais de lei que ali não estiver, também é de observância obrigatória, tá? Eu vou ter até uma questão que eu separei para a gente fazer aí para frente, não sei se vai ser APA, se vai ser a prova ainda, não sei, que fala exatamente isso. Eu pergunto vocês, na prova tem um questionamento sobre uma situação descrita, é até uma situação do município, e que tem uma inobservância da Lei Geral de Licitações. E aí tem um recurso e eu pergunto se é possível ou não questionar isso, porque não está no edital. Se o edital é a lei interna, então não tem porquê. Mas acontece que aquilo é violação de lei. Imagina se o edital não observar uma regra da Constituição Federal, artigo 37 ali, e os dispositivos que se aplicam à licitação pública. Não foi impugnado no momento específico lá, determinado pelo órgão, mas durante o procedimento percebe-se que há uma violação, não vai poder anular? Vai, ué. Não está escrito, mas não observou a regra da Constituição Federal, não observou a regra da Lei 8.666 de 93, se for um pregão, não observou a 10.520, não está no edital, mas está na lei. Então, a gente vai analisando de forma crítica, de forma que a gente tem que entender o que está na lei e a prática, como que isso vai funcionar. Se eu fosse advogada, município, procurador, fazer um recurso para um cliente particular que está numa situação dessa, a gente tem que ter essa percepção mais um pouquinho aguçada do que simplesmente olhar para a lei, olhar o que está escrito aqui e decorar. Não funciona assim. A gente tem que ter essa perspicácia de entender os procedimentos. Então, vamos lá. Então, começa a elaborar o edital e seus anexos, a comissão vai fazer isso. Entendam que o edital
ele é elaborado pela comissão, mas ele passa por avaliação, o setor jurídico, né, do órgão, da entidade, do Estado, ele é obrigatório, visto, parecer o procurador responsável do setor jurídico tem que revisar antes de ser publicado, né, porque pressupõe-se que os membros da comissão de licitação, eles têm conhecimento técnico sobre o objeto da licitação, eles conhecem a lei, claro, eles têm toda uma formação para isso, pressupõe que sim, mas, juridicamente falando, precisa de ter uma revisão, um parecer jurídico em relação a esse edital e esses anexos que aí serão publicados. Pergunta idiota, mas que eu quero que vocês pensem, não precisa responder agora. Exatamente, William. Se for permanente. Permanente. Eu não tinha lido a palavra permanente, não, desculpa, William. Eu pensei que você falou só da comissão. Pergunta idiota aqui, em relação à questão do parecer jurídico. Esse parecer, a gente sabe que ele é obrigatório. Isso aqui ninguém tem dúvida, não, né? O parecer jurídico, ele é obrigatório. Beleza. Eu quero saber se ele é obrigatório e vinculante. Não precisa responder agora, quem sabe vinculante. Eu tô com menos N, faltando N pra caramba, por causa do teclado doido aqui. Então, vamos lá. A gente sabe que ele é obrigatório, porque tem que ter um parecer aí jurídico para poder, né, publicar esse edital. Mas, além de ser obrigatório, ele é vinculante? Pode pensar nisso aí. Eu tô com a lei aberta aqui, né, estou lendo o que está escrito aí, mas eu vou deixar para a gente pensar nisso depois. Vamos seguir. São questionamentos. Bom, uma vez elaborado o edital e seus anexos, o parecer jurídico foi favorável, inicia-se aí a possibilidade, né, do certame acontecer, com a publicação, com a externalização desse edital ou desse convite, que também vai ser realizado aí por meio da comissão de licitação. A publicação do edital ou a publicação e envio dos convites deve observar, né, o que tem disposto na lei de licitações. Percebam que, no caso da concorrência, por exemplo, professor, está escrito, se a gente for no artigo 22, conforme a gente falou lá, né, que tem as previsões da concorrência, da tomada, do convite do concurso, vai falando aí tudo certinho, né? O convite tem um prazo diferente, a concorrência também fala aqui, e traz os requisitos mínimos aí de publicação. A concorrência, o edital tem que ser publicado com prazo mínimo de 35 ou de 45 dias. Vai depender do objeto de licitação. Se for obras e serviços de engenharia, né, que demandam maior especificidade técnica, normalmente esses editais aí são no mínimo 45 dias. Contratações de serviços mais simplificados e tal, passa para ser no prazo mínimo de 30 dias. Por que eu estou falando mínimo? Porque às vezes você fala assim, uai, eu vi o edital ali publicado com 60 dias, mas ainda está doida. Ela falou 30, 45, prazo mínimo, não pode ser 29 nem 44. Mas se for 32, 46, 50, não viola o que está sendo disposto em lei. Os editais, eles então vão ser observados, como eu vou falar de cada uma das modalidades para vocês aí, sem uma por vez, né, de cada uma nós vamos pensar ainda no convite, que é a modalidade que tem, são 3 dias, 24 horas, são prazos mais relativizados, a concorrência 30 e 45, a tomada 15 dias, 20 dias e 40 dias, então a gente vai modificando de acordo com a modalidade. Só para falar da fase geral, já vou entrar nas específicas. Fase externa começa com a publicação e depois, tudo certo, tem-se a contratação aí após o procedimento. Então, mais um pouquinho. Isso aqui eu trouxe, ninguém precisa decorar esse quadro, pelo amor de Deus. Ninguém precisa decorar isso. Nunca na vida de vocês você decora um negócio desse aqui, nem em prova não cai, tá? É porque modificou em 2018, os valores eram metade disso aqui, ó. Então, até 2018, o convite era 75 mil, né, o valor até 75 mil. Hoje, era até 150 mil, agora é 330 mil, então dobrou o valor. Tomada de preço, 1,5 milhão, agora 3 milhões e 300 mil, até 3 milhões e 300 mil posso realizar o procedimento, se for com base no valor do objeto por tomada de preço. Agora, a concorrência, ela, acima de 3 milhões e 300 mil, obrigatoriamente tem que ser concorrência pública. Isso aqui era esses valores, modificou para cá. Com essa questão da pandemia, os valores foram todos, os percentuais, as questões de dispensa, esses valores eles foram modificados, ninguém precisa decorar, é só digitar ali, ó, valor de não sei de que, pandemia, modalidade tal, vai aparecer para você. Então a gente não precisa trabalhar com decorar números, né? A gente tem que entender os processos.
falar dos valores, você já está desatualizado, mudou, não mudou, 2018 já tem 2 anos que mudou, então assim, não precisa decorar, mas precisa saber que sempre tem atualizações, e que a última que a gente tem foi essa aqui de 2018, mudando, dobrando os valores aí, quando passa a ser obrigatória cada uma dessas modalidades. Mas eu quero que vocês tenham tranquilidade para não decorar isso, tá? Quando vocês estiverem estudando, gente, se não for uma coisa que vocês trabalham todos os dias da vida de vocês, não decora percentual, o valor exato. Tem que saber que até 10%. Quanto que é 10% disso, Vânia? Não sei. Fazer um vídeo para isso, eu não preciso decorar. Então, aprendam a estudar e a conhecer a fase interna e inaugura a fase externa, que é com a publicação desse ato convocatório. Eu prefiro que vocês entendam assim, a publicação do ato convocatório inaugura a fase externa, porque esse ato convocatório aqui, ó, ele pode ser um edital ou ele pode ser um convite, né? Vai ser um dos dois, não quer dizer que vai ser, depende da modalidade. E aí a gente fala ato convocatório. Publicou, deu a publicação aqui, do edital de licitação, ok. Aí a comissão começa, né, aos procedimentos externos, que inclui recebimento de proposta, habilitação, julgamento, adjudicação e homologação, ou homologação e adjudicação. Vai depender de qual modalidade que eu estou falando, para saber a sequência desses atos administrativos. Tem a fase contratual, que nós vamos estudar aí, essa fase que é muito boa, vai ser a melhor fase das aulas, gente, vai ser contrato administrativo, porque tem tanta coisa tão interessante, que vocês vão gostar, vocês vão apaixonar no direito administrativo, vocês vão ver. E depois tem a fase posterior, que é a operação ou manutenção ou prorrogação, né, dos contratos, que isso aí depende do viés que a gente considerou. Então, nós vamos passar a estudar agora isso aqui, ó, a fase externa da licitação pública, que vai ficar para o que vem. Eu só vou mostrar a última coisa aqui e já vou passar. Não vou ler isso aqui, tá? Não há necessidade de ficar lendo isso aqui. Isso aqui está disponível para vocês. Eu queria que vocês fizessem a leitura depois aqui ou no livro, onde vocês entenderem que é mais fácil, do que significa, o que significa a fase da habilitação, só para vocês adiantarem o estudo para segunda-feira. Como é que funciona essa fase de julgamento? O que significa isso? O que é homologar? O que é adjudicar? E a questão do trato administrativo, que é a fase posterior a essa parte aqui, né, do procedimento aí administrativo relacionado com a comissão. E entender também que, por exemplo, a comissão de licitação, ela trabalha até aqui, ó. A comissão, ela vai até o julgamento. Terminou a fase de julgamento, a comissão não avança aqui para baixo. A fase de homologação, adjudicação e contratação já é de responsabilidade da autoridade administrativa responsável pelo procedimento, que pode ser o secretário, pode ser o próprio chefe do executivo, depende aí do órgão, né, de como que foi estruturada essa proposta, que a gente vai saber quem é que vai dar continuidade. Porque quem homologa é o chefe, é o responsável, né? Quem adjudica também, quem realiza a contratação, não é mais a comissão de licitação. Ela vai parar aqui, o trabalho dela encerra, né, com a classificação e julgamento. Falta 5 minutos para a gente encerrar. Eu não vou avançar mais. Por favor, se vocês puderem, façam aí o estudo isso aqui para mim. Essa penúltima tela. Essas etapas aqui, nós vamos estudar cada uma delas na próxima aula, considerando cada modalidade diferente de licitação. Vocês vão entender os prazos, os recursos, qual é o posicionamento da comissão, como é que vocês conseguem entender e trabalhar com essa matéria. Nós já trouxe aqui, já antecipei para vocês já irem entendendo, né, que quando a gente está falando nas modalidades convencionais, eu tenho divulgação, habilita, classifica, homologa e finaliza. Se eu estou falando do pregão eletrônico, pela própria natureza do procedimento do pregão, essas fases são invertidas. Reparem vocês que o pregão tem como objetivo contratar o menor preço. E percebam o seguinte, se eu Estado, né? Aqui, ó, percebam que nos procedimentos convencionais, primeiro eu vou habilitar para depois eu classificar. Porque a habilitação inclui avaliação jurídica, técnica, documental. A fase da habilitação na licitação, ela inclui aí um trabalho realmente árduo para a comissão de licitação. Tem habilitação jurídica, técnica, qualificação econômica, fiscal, trabalhista. Então, é um trabalho árduo aqui, né? mais detalhado. Agora, pensa que o pregão, o que me interessa é o preço. E que se eu não tiver preço, de nada adianta eu seguir aqui para frente. Então, o pregão, ele faz o que? Ele inverte as fases. Primeiro, eu vou abrir os envelopes, vou olhar as propostas financeiras.
Se não tiver proposta financeira, não me interessa habilitação nenhuma. Então, investe justamente por isso, porque o objetivo do pregão é contratar o menor valor, o menor preço. São serviços e produtos comuns. Precisa saber os valores que estão sendo apresentados nesses envelopes, ver se está de acordo com o que eu pesquisei, porque senão não me interessa dar continuidade. A mesma coisa ocorre aqui embaixo. Nos procedimentos convencionais, nós vamos falar na próxima aula, primeiro eu tenho a homologação, depois eu adjudico. O que é adjudicar? Entendam a adjudicação, não confundam a adjudicação. Sim, exatamente, William, perfeito. Não entendam a adjudicação como pré-contrato administrativo. Gente, isso me dá arrepio quando alguém me pergunta isso. Não tem pré-contrato administrativo, não. Tem contrato administrativo, que é uma coisa, e adjudicação, que é outra. A adjudicação tem até o princípio que fala dela. Princípio da adjudicação compulsória. Significa dizer que se o Estado ele for realmente realizar a contratação, tem que ser com quem foi adjudicado, tem que ser com o primeiro colocado. Eu não posso cortar a fila e pegar o segundo ou o terceiro, não. Então, a adjudicação ela traz essa vinculação obrigatória no sentido de que, se o Estado for contratar, tem que ser... Como assim, se for contratar? Não tem que contratar, não? Não tem. Porque imagina as licitações que foram realizadas antes da pandemia, que estavam em andamento, que tinham, inclusive, sido finalizadas, e o Estado tem até 90 dias para assinar esses contratos. Esses contratos que estavam aí esperando esse prazo, que às vezes não assinaram imediatamente, o Estado não assinou nenhum depois da pandemia, muitos deles não foram assinados. Ou seja, o Estado ele não é obrigado a assinar. A adjudicação não é pré-contrato. Não vincula no sentido de ter que pagar o contrato ou iniciar a execução dele, não. A vinculação obrigatória trazida pela adjudicação é no sentido de que, se o Estado for realmente contratar, tem que ser com o vencedor. Isso aí sim é uma vinculação. Tranquilo até agora, gente? Então, no próximo encontro, vocês vão, quem puder, dar uma lida, né? No que significa essas etapas, nós vamos estudar cada uma delas, só que já colocando aí as modalidades para vocês entenderem de forma bem tranquila, bem clara o que foi falado. E aí depois vamos falar de pregão, de registro de preço, vamos falar de tudo. Vamos fazer vamos destrinchar tudo que existe aí de licitação. Vocês vão sair sabendo das minhas aulas, certeza. E aí eu vou parar, porque senão falei muito. Agradeço demais você, Fernanda, por ter aberto a câmera e ficado comigo, que é muito ruim a gente ficar sozinho. É uma sensação assim, muito triste. Adoro quando eu vejo alguém. Especialmente quando é uma pessoa bonita e inteligente. Viu, Nandinha, o William, os meninos aí que têm participado comigo. Abraão, obrigada. Flávia, Gabriel, Iara, John, João, Lara, Luiz, Matheus. Minha internet não está deixando eu descer aqui, rolar o número de nome de pessoas. Mas agradeço vocês. É uma alegria encontrar vocês aqui na sexta-feira, viu? Aproveitem o tempo, estudem, não percam tempo, viu? Não entendam que o tempo de excepcionalidade significa que a gente tem que ficar à toa, que a gente não tem que se preparar, não tem que estudar. Eu nunca estudei tanto na minha vida quanto nos últimos 5 meses. Nunca. Hoje, para vocês terem uma ideia, eu sentei aqui nessa cadeira, já levantei umas 4 vezes para tomar banho, tá? Mas assim, tempos de 10 minutos. Eu comecei 7h10 da manhã, passei por um seminário de dissertação hoje do meu mestrado, foi puxadíssimo. Depois eu fui estudar, depois eu fui fazer uma peça processual, fui fazer um recurso, depois fui ligar, estou aqui, vou até 22h40. Se não fosse, talvez, esse contexto todo, eu já estava dispersa arrumando outras coisas. Então, aproveitem o tempo, estudem, se programem, se organizem, se mantenham lúcidos e saudáveis, porque as coisas passam, tudo passa. E claro que isso aí que nós estamos vivendo vai passar. E quando passar, a ideia que eu tenho, eu sou bem frio com isso, é que eu vou acordar, tomar um banho, vestir uma roupa branca, o sol vai estar aberto, vai estar cheio de girassóis, mas que eu vou ter trabalho pela frente, estudo em andamento, a vida está andando. Então, é essa a minha ideia. Amanhã, Flavinha, eu não sei, mas eu acho que não é a data da oficina, não. Tem uma data que eu já mandei para o líder, e eu acho que é 29, a nossa primeira aula aí desse mês, salvo engano, é dia 29/8. Sábado que vem, viu? E eu vou estar aqui esperando vocês 7h30 da manhã, com muita coisa para estudar, viu? E é isso. Beijo para vocês, boa noite, fiquem com Deus, viu? Uma alegria tê-los aqui. Já estou quase entrando na outra sala. Tchau. Beijo, William. Obrigada, meu querido. Obrigada, Nanda. Obrigada, João. Fiquem bem, se cuidem.